Sou enfermeira registrada em um pequeno hospital rural em Minnesota e estou neste trabalho há cerca de 4 anos. Um dos problemas mais difíceis que enfrentamos aqui é o alto índice de abuso de substâncias e transtornos mentais. Vivo em uma cidade que não é nem muito grande nem muito pequena, cercada por campos e pequenos povoados. Apesar do tamanho, atendemos muitos casos por ano, principalmente relacionados ao abuso de substâncias, em especial metanfetaminas. É aqui que trabalho como enfermeira, e antes que eu me esqueça, pelo amor de tudo que é bom, nunca use metanfetamina sob nenhuma circunstância. Sério, isso arruinará sua vida de 1000 maneiras. Este é um conselho de alguém que lida com esses pacientes todos os dias. Uma coisa que as pessoas costumam ignorar é que o vício em drogas não apenas afeta fisicamente, mas também pode causar problemas graves e, às vezes, irreversíveis de saúde mental. É um ciclo vicioso que muitas vezes é difícil de quebrar. Não é claro se a doença mental vem primeiro ou se são as drogas que causam isso, mas lembro-me de uma noite em particular que resumiu bem essa luta. Nossa equipe de serviços médicos de emergência local recebeu uma ligação sobre um homem em estado de psicose induzida por drogas. Ele foi levado para nossa unidade psiquiátrica, escoltado por paramédicos e policiais. Quando finalmente o vi, ficou claro que aquele homem estava completamente fora de si. Ele tinha cerca de 50 anos e parecia totalmente desleixado. Seu cabelo grisalho estava embaraçado, ele não fazia barba há dias, e suas roupas estavam sujas e gastas. Era quase como um personagem de filme de terror, falando coisas desconexas e emitindo sons estranhos. Seu estado de paranoia era evidente. Ele estava extremamente hostil e tinha certeza de que estávamos ali para prejudicá-lo. Tentamos acalmar a situação sem precisar contê-lo, mas rapidamente percebi que isso não ia funcionar. Conversei com o médico responsável, e decidimos que a melhor opção seria aplicar uma injeção de um antipsicótico potente, pois seu estado era realmente crítico. Preparei a seringa e voltei para a área psiquiátrica. Quando entrei, já havia um grupo considerável de pessoas presentes, incluindo nossos seguranças e 3 ou 4 policiais. O paciente, embora ainda agitado, parecia um pouco mais calmo do que da última vez que o vi, mas ainda precisava da injeção para relaxar de verdade. Aproximei-me dele com a seringa na mão, mas assim que ele percebeu, pronto, a paranoia voltou com força total. Mesmo tentando falar com ele de forma calma e gentil, vi em seus olhos que ele se sentia encurralado. Decidi tentar novamente acalmá-lo, me aproximando e dizendo em um tom suave que tudo ficaria bem e que estávamos ali apenas para ajudá-lo. Preparei-me para administrar a injeção no braço direito dele. Levantei a manga de sua camisa, limpei o local da injeção com algodão, e enquanto conversava com um dos policiais sobre a situação, avisei que aplicaria o medicamento para mantê-lo sob controle. Fiz a clássica contagem regressiva 1, 2, 3, e introduzi a agulha rápida e firmemente. Para esses momentos, tenho o hábito de segurar a seringa como se fosse um dardo, para que minha mão não trema ao inserir a agulha. Esses momentos exigem tanto conexão humana quanto técnica, especialmente em situações tensas como essa. Quando o medicamento começou a fazer efeito, o clima na sala mudou de forma inesperada. Todos esperávamos que, com algum tempo e tratamento, aquele homem pudesse recuperar um pouco de paz mental. Contudo, o medo e a violência estão sempre à espreita em casos assim. Enquanto ajustava a seringa para pressionar o êmbolo, o paciente, ao ver a agulha, entrou em pânico e se afastou abruptamente. A seringa ainda estava em seu braço, mas de repente ele arrancou e fixou os olhos em mim. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou em minha direção, usando a seringa como se fosse uma arma. Os policiais agiram rapidamente, e um deles gritou para alertar a sala, mas já era tarde. O paciente estava fora de controle, e embora eu tentasse desviar, senti uma dor aguda na coxa esquerda. A seringa caiu no chão, mas a agulha quebrou. Naquele momento, todos se lançaram sobre o paciente para controlá-lo, enquanto ele gritava feito um louco. Peguei a seringa do chão, tentando processar o que havia acabado de acontecer, e percebi que a agulha estava cravada na minha perna. Enquanto os policiais tentavam conter o paciente, contei ao médico o que havia acontecido, quase em pânico só de pensar nas possíveis doenças que poderiam ter sido transmitidas. Corri para o banheiro para verificar.
Felizmente, a agulha não estava completamente enterrada na minha perna, uma pequena ponta, de cerca de meio milímetro, ainda estava para fora, o que me permitiu removê-la com uma pinça. No entanto, eu ainda não estava fora de perigo. Era necessário esperar os resultados de uma série de exames para descartar qualquer possibilidade de infecção ou transmissão de doenças. Depois de toda a confusão, o homem finalmente se acalmou, e outra enfermeira conseguiu administrar o antipsicótico. Quando tudo ficou mais tranquilo, um policial perguntou se eu queria registrar queixa contra o paciente. No início, eu disse que não, pois sentia pena dele. Era evidente que aquele homem estava fora de si e não tinha controle de suas ações. Mas, com o passar do plantão, minha perspectiva mudou. Por que deixá-lo sair impune só porque estava sob efeito de anfetamina? Por que eu deveria carregar o peso dessa experiência pelo resto da minha carreira sem que ele assumisse nenhuma responsabilidade? No final, chamei o policial e decidi prestar queixa. No entanto, 2 anos depois, tudo foi arquivado sob a justificativa de que o paciente não estava em plena capacidade mental. Decidi deixar pra lá. Felizmente, todos os meus exames deram resultados negativos. Então, além do ferimento na perna e do grande susto, o incidente não deixou outras cicatrizes para lamentar. Eu trabalhava como faxineiro em um hospital local e estava acostumado a ver pessoas chegarem nas piores condições, mas há um paciente que nunca vou esquecer. O que aconteceu com ele é uma daquelas histórias que você realmente não consegue tirar da cabeça. Certa noite, ouvi que a casa dele pegou fogo enquanto ele e sua esposa, Elsa, dormiam. No meio da noite, eles perceberam que o fogo já havia tomado metade da casa. Esse homem, chamado Phil, conseguiu escapar graças à ajuda dos vizinhos, mas sua esposa não teve a mesma sorte. As pessoas cochichavam que ela ficou tão queimada que sua pele literalmente derreteu. Era um tipo de tragédia que fazia meus pelos se arrepiarem só de imaginar. Phil chegou ao hospital com a mão e a perna esquerdas gravemente feridas, mas, felizmente, seu estado era tratável, se é que se pode chamar isso de sorte. Lembro que, de todos os quartos do hospital, o dele era o que mais me deixava inquieto. Toda vez que eu entrava para limpá-lo, um calafrio percorria minha espinha. O cheiro de carne queimada era insuportável e, além disso, o quarto dele estava sempre gelado, como se a vida tivesse sido apagada de um só fôlego. Phil estava fortemente sedado na maior parte do tempo, lutando contra uma dor que eu nem saberia descrever. O sofrimento de vítimas de queimaduras é algo que nos deixa sem palavras e faz você rezar para nunca passar por algo parecido. Uma vez, fui escalado para o turno da noite, que na verdade eu preferia, já que era mais tranquilo. Todos os pacientes estavam dormindo, e eu conseguia me concentrar melhor no meu trabalho. Era por volta de 1h20 da madrugada, e fui limpar o chão no quarto de Phil. Mas, quando entrei, deparei-me com uma figura solitária no meio do quarto, e o que vi congelou meu sangue. Era Phil, em pé, chorando. O estado de suas mãos queimadas e de sua perna esquerda era desolador. Ele encarava um canto escuro da parede e sussurrava coisas com um tom assombroso. Por que está fazendo isso comigo? O que mais você quer de mim? Por favor, me deixe em paz. Não consegui evitar e perguntei. Ei, cara, você está bem? Nesse momento, ele se virou para mim, e a dor em seu rosto era tão palpável que eu quase podia senti-la. Então ele apontou para o canto escuro e disse com uma voz quase quebrada. Diga a ela para ir embora. Ela continua voltando. Ela não deveria estar morta? Eu fiquei muito confuso, e um arrepio percorreu meu corpo. Perguntei. Do que você está falando, Phil? Elsa, minha esposa, se ele respondeu com um terror na voz que quase me fez recuar. Ela está sempre aqui e à espreita. Fiquei parado, ouvindo, mas antes que pudesse processar o que ele estava dizendo, ele desabou, caindo no chão como um saco de batatas. Em choque com medo, passei alguns segundos sem fazer nada, até que voltei à realidade e percebi que precisava chamar os médicos e enfermeiros.
Quando finalmente o fiz, eles vieram correndo e ficaram surpresos ao ver que, apesar do estado doloroso de Phil, ele tinha conseguido sair da cama sozinho. Depois daquela noite, toda vez que eu tinha que limpar o quarto dele, era tomado pela ansiedade. Eu sabia que havia uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas, acredite, quando eu estava sozinho naquele quarto escuro, ouvindo apenas a respiração ofegante de Phil, não conseguia evitar pensar que talvez fosse o espírito de sua esposa materializando-se naquele canto escuro, observando-o em seu sofrimento. A verdade é que isso me aterrorizava, e, involuntariamente, cada visita àquele quarto se tornava uma espécie de excursão ao inexplicável, um lugar onde o luto e a morte se entrelaçavam de formas que eu não conseguia explicar ou sequer entender. Eu era apenas um faxineiro, mas, sempre que cruzava a porta do quarto 102, encontrava-me no meio de um drama que eu não conseguia compreender totalmente, mas que podia sentir no ar. Pouco tempo depois, notei que Phil estava piorando. Não apenas em relação às queimaduras, mas também em seu comportamento, que estava ficando cada vez mais estranho. Eu ouvia seus gritos ecoarem pelo hospital, e, toda vez que isso acontecia, médicos e enfermeiros corriam para tentar controlar a situação, como bombeiros apagando um incêndio. Isso começou a me deixar bastante nervoso. Decidi trocar de turno para não ter que ir ao quarto dele novamente, mas parecia que o destino tinha outros planos para mim. Uma manhã, meu chefe me chamou, e, enquanto eu esperava que ele fosse me repreender por algo, ele disse que, se eu trabalhasse no turno da noite, receberia o dobro. Quem poderia recusar uma oferta dessas? Naquela época, eu precisava muito do dinheiro, então aceitei, pensando que poderia lidar com isso, especialmente porque teria parte do dia seguinte livre. Fui para casa, descansei um pouco e me preparei para o turno da noite. Eu precisava estar com todos os meus sentidos alertas, então tentei não pensar muito em Phil. Quando voltei, minha mente estava limpa e, como de costume, comecei a fazer minhas rondas, limpando os quartos. Depois de um tempo, decidi fazer uma pausa rápida na cafeteria. Enquanto estava lá, tentando aproveitar uma bebida, ouvi passos no corredor. Virei-me, e, quando o fiz, fiquei paralisado. Lá estava Phil, parado no final do corredor. Seus membros ainda carregavam as marcas profundas das queimaduras que ele havia sofrido, e metade de seu rosto estava coberto por cicatrizes horrendas. Está tudo bem, Phil. Você deveria voltar para o seu quarto, se eu disse, embora meu coração estivesse disparado. A visão dele, tão desolada, realmente me inquietou. Ele tinha um olhar fixo, quase como o de uma estátua, respirando de forma irregular, como se estivesse em outro lugar. Phil, você está me assustando, cara. Por que não volta para a cama? Você não deveria estar aqui. Ele ficou em silêncio por um momento, mas o que disse a seguir fez meu sangue gelar. Ela não vai descansar até me matar. Meu Deus, é muito difícil descrever o quão aterrorizantes essas palavras soaram. Vamos, Phil, não comece com isso de novo, tentei argumentar, embora o medo já tivesse tomado conta de mim. Não, é diferente desta vez, se ele respondeu, com a voz trêmula. Ela está bem atrás de você, e está dizendo para mim, venha comigo. Eu me virei, mas, é claro, não havia ninguém lá. Apenas um silêncio pesado que fez minha espinha gelar. A próxima ação de Phil foi algo que nunca conseguirei esquecer. Ele puxou uma faca cirúrgica que estava sobre uma mesa próxima e começou a cortar seus próprios lábios. Gotas de sangue rapidamente mancharam o chão branco, como se ele estivesse pintando um quadro de horror. Mas ele não parou por aí, continuou mordendo os próprios lábios, e o som da carne sendo rasgada me encheu de náusea e pavor ao mesmo tempo. De repente, ele soltou um grito de dor que ecoou pela sala. Você está feliz agora? Está com raiva porque eu ainda estou vivo e você não. Pois bem, vou acabar com isso hoje. Vou acabar com tudo. Naquele momento, eu estava completamente sem ar. Phil começou a esfaquear o próprio peito repetidamente com o instrumento que segurava. Foi a coisa mais aterrorizante que já vi. O sangue jorrava, e eu estava completamente paralisado de terror, como se o pânico tivesse tomado conta do meu corpo. Instantes depois, vários enfermeiros e médicos correram para a cena, e então o caos se instalou.
Phil foi levado às pressas para a UTI, em meio a uma enorme comoção que fez vários pacientes espiaram pelas portas. Mas era tarde demais. Ele não sobreviveu aos ferimentos. Eu estava em estado de choque, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Dentro de mim, sentia que, de alguma forma, ele realmente tinha visto o espírito de sua esposa. Os médicos alegaram que tudo não passava de alucinações causadas por uma lesão na cabeça que ele sofreu durante o incêndio. No entanto, eu acredito que o espírito de sua esposa estava realmente lá. Às vezes, quando alguém morre com algo os assombrando, dizem que isso volta para assombrar aqueles que ficaram, ou, em alguns casos, para atormentar a pessoa que partiu também. Fiquei pensando, o que diabos aconteceu com Phil? Era assustador imaginar que talvez Elsa, sua esposa, não tivesse encontrado paz, e de alguma forma, ainda estivesse presa a ele. Foi uma história trágica, e, apesar de tudo que já havia visto durante meus turnos no hospital, aquela foi uma experiência que me marcou para sempre. No fim das contas, fui para casa sem respostas, apenas com uma profunda sensação de tristeza e perguntas que jamais seriam respondidas. A experiência de Phil seria algo que me assombraria para sempre. Nesse mundo, onde o luto e a morte muitas vezes parecem se entrelaçar, às vezes os fantasmas não são apenas memórias, mas aqueles que se agarram à vida, tentando manter o que deixaram para trás. Meu pai estava nas semanas finais de seu tratamento em um hospital estadual, então decidi visitá-lo no Dia dos Pais. Ele estava em uma instituição de saúde mental no estado da Geórgia havia vários meses, após enfrentar uma grave crise de depressão. Esse lugar tem uma longa e, de certa forma, assustadora história, o que o torna um pouco intrigante, na verdade. Durante minha visita, meu pai e eu começamos a conversar sobre experiências estranhas e algumas histórias perturbadoras que aconteceram com ele enquanto estava lá, histórias que, sinceramente, me fizeram nunca mais olhar para aquele hospital da mesma maneira. O hospital foi inaugurado em 1902, e a partir de então, tornou-se um refúgio para pessoas com problemas mentais e também para aquelas que cometeram crimes e tentaram escapar das consequências fingindo insanidade. No início, o hospital foi projetado para ajudar quem mais precisava, mas, em pouco tempo, tornou-se um caos total devido à superlotação. O número de pacientes continuava crescendo, então o hospital teve que expandir suas instalações várias vezes. Mas, claro, isso não significava que havia pessoal suficiente para cuidar de todos. Em 1935, a situação piorou ainda mais, e o governador decidiu demitir o superintendente do hospital junto com 80% dos funcionários. Os substitutos contratados foram escolhidos mais por conexões políticas do que por competência para trabalhar com pacientes. Após essa limpeza, surgiram outros problemas, já que as novas contratações não tinham ideia de como tratar pessoas com transtornos mentais. Em vez de melhorar, a situação piorou. O tratamento dos pacientes se deteriorou consideravelmente. Em 1949, a mídia trouxe à tona o desastre que estava acontecendo no local, relatos de superlotação, maus tratos aos internos e muitos casos de desnutrição severa, já que muitos não recebiam comida suficiente. Somente em 1953 começaram a surgir mudanças reais na instituição. O governo e os responsáveis pelo hospital finalmente perceberam que algo precisava ser feito. Novas políticas foram estabelecidas, profissionais treinados foram contratados, e, aos poucos, o bem-estar dos pacientes passou a ser garantido. Como resultado, as condições no hospital melhoraram, e os internos começaram a receber a atenção que mereciam. Além disso, o hospital tornou-se mais seletivo na admissão de pacientes, que passaram a passar por uma avaliação psicológica rigorosa antes de serem internados. Na década de 1940, a população de pacientes caiu de mais de 2.000 para cerca de 600. Hoje, há aproximadamente 250 pacientes. Felizmente, apesar de todas as turbulências pelas quais o centro passou ao longo das décadas, nos últimos 20 anos ele se tornou referência pela qualidade do serviço prestado. Mas menciono tudo isso porque esse passado sombrio deu origem a muitas histórias sobre aparições e eventos inexplicáveis que muitos pacientes e funcionários testemunharam ao longo dos anos.
E meu pai foi uma dessas pessoas que teve seu próprio encontro com o inexplicável durante sua estadia lá. Meu pai gostava de se manter ocupado, então ele sempre se voluntariava para diferentes tarefas, ajudando em atividades para os pacientes ou apoiando os funcionários em vários programas. Ele nunca gostou de ficar parado. O hospital era mais parecido com um centro de reabilitação e, comparado a outros lugares, os internos lá tinham um pouco mais de liberdade. Eles podiam sair quando quisessem e se envolver em atividades diversas. No entanto, havia uma parte do hospital que era mais parecida com uma prisão. Certa vez, ele ajudou uma funcionária dessa área com a lavanderia. Juntos, dobraram vários lençóis e toalhas, mas, quando saíram por um momento para buscar cestos, voltaram e encontraram tudo espalhado e bagunçado. O estranho é que aquela área estava sempre trancada, então ninguém deveria ter conseguido entrar e fazer aquela bagunça. A funcionária, chamada Caris, contou ao meu pai que um fantasma assombrava aquele lugar e que seu nome era Charles. Ela explicou que os fantasmas que habitam aquela parte da prisão têm nomes diferentes porque são tantos que até tiveram que fechar algumas salas. Os espíritos eram tão violentos que chegaram a causar danos físicos aos funcionários. Meu pai mencionou que coisas malucas aconteciam lá, como objetos se movendo sozinhos ou voando pelo ar. Certa tarde, ele e alguns colegas estavam trabalhando nos arredores de um prédio abandonado desde os anos 1980. Enquanto trabalhavam, conversando casualmente, ele e outro rapaz viram alguém andando dentro do prédio. Eles relataram ao chefe, que riu e disse que era provavelmente um fantasma e que eles estavam imaginando coisas. Mas meu pai e o outro rapaz tinham certeza do que viram. A figura estava vestida com um terno preto e branco e usava um chapéu combinando. Quando correram para investigar, a figura desapareceu. Mais tarde, meu pai viu uma foto em um mural no hospital. Era o ex-diretor do centro, Arthur Bennett, que dirigiu o lugar entre 1922 e 1935. Ele estava vestido exatamente como o homem que meu pai viu naquele prédio abandonado. Descobriu que Bennett morreu de um ataque cardíaco naquele mesmo local, que era o antigo escritório administrativo do hospital. Quando eu era criança, tinha muitos problemas psicológicos e comportamentais. Sempre fui uma pessoa complicada, mas, quando fiz 14 anos, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Comecei a me machucar outras pessoas e a recusar ir à escola. Por isso, fui colocada em uma lista de espera para um hospital psiquiátrico infantil. Não sei se ficar nessa lista por quase meio ano deveria ter sido um sinal de alerta, mas, na época, eu só aproveitava o fato de estar doente. Para mim, isso significava fugir da escola e passar horas jogando The Sims até 6 da manhã por meses seguidos. No entanto, quando chegou a hora de fazer as malas para ir ao hospital, tenho que admitir que eu não queria ir de jeito nenhum. Eu queria ajuda, mas a ideia de ficar longe de casa por 6 semanas me apavorava mais do que qualquer coisa. Esse era o tempo necessário para eles me avaliarem e descobrirem o que havia de errado comigo. Depois disso, eles decidiriam se fariam algum tratamento ou se eu precisaria ficar internada por mais tempo. Cheguei ao hospital completamente desestruturada, com minha mãe me ajudando a carregar a mala. As enfermeiras perceberam que eu não estava feliz de estar lá. Você veio por vontade própria? O médico me perguntou. Apenas balancei a cabeça, negando. Eles ignoraram minha resposta e disseram que poderiam conseguir uma ordem judicial para me forçar a ficar. Nunca fui levada diante de um juiz, nem tive a chance de me defender ou contar meu lado da história. Meus pais também nunca conversaram com ninguém do tribunal. Eles apenas assinaram um documento com base nos meus registros médicos, e isso foi suficiente para me deixar presa naquele lugar horrível por 6 semanas. Lembro-me de terem revistado minha mala, e eu me senti como se estivesse entrando em uma prisão. A primeira coisa assustadora aconteceu naquela mesma noite. Como mencionei, eu tinha um histórico de automutilação. Quando os ferimentos cicatrizam, geralmente coçam, e eu havia acabado de reabrir algumas crostas. Fui pedir um curativo para a enfermeira, e, imediatamente, todos ficaram em alerta. Eles achavam que eu tinha feito isso de propósito, e eu não conseguia provar o contrário.
Então, o que fazem com uma paciente de 14 anos nessa situação? Tentam conversar com ela? Oferecem ajuda? Não. Eles decidiram tirar meu colar, que minha mãe me deu, e uma pulseira que pertencia à minha ex-namorada, por quem eu ainda tinha sentimentos. Depois, me mandaram para um quarto de contenção por 24 horas. Aquele quarto era pequeno, com uma janela minúscula e quase sem espaço para a cama. Se eu precisasse ir ao banheiro, tinha que pedir para uma enfermeira me acompanhar. Todas as minhas roupas, até mesmo roupas íntimas e pijamas, foram guardadas no escritório principal. Sempre que eu precisava de algo, tinha que ir até lá pedir. Eu só podia sair para ir ao banheiro e fiquei completamente sozinha naquele lugar. Ninguém veio me checar. Foi um verdadeiro pesadelo. Eu não entendia como aquilo poderia me ajudar a melhorar mentalmente, porque era simplesmente horrível estar ali. Posso garantir que, de cada 10 pensamentos que me vinham à mente, 8 eram suicidas. Sair daquele quarto não melhorou muito minha situação. Nas 2 primeiras semanas, sofri com dores horríveis no estômago. Levantava várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Mesmo fora do quarto de contenção, eu ainda não podia acessar as áreas comuns. Frequentemente, não conseguia dormir direito e acabava dormindo durante o dia, o que me fazia perder as atividades em grupo. Quando reclamei, disseram que, se eu passava a noite andando pelos corredores, era óbvio que ficaria cansada e deveria ficar na cama. Por causa disso, como eu não participava das atividades em grupo, perdi o direito de ter tempo ao ar livre. Sim, isso era um privilégio a ser conquistado. Mesmo que fosse apenas sentar nos degraus da frente com uma enfermeira, para mim, isso era inalcançável. Basicamente, durante as 6 semanas, fiquei confinado o tempo todo, exceto nos momentos em que ia para a escola ou nos fins de semana, quando me deixavam ir para casa. Ficava evidente que nenhuma das enfermeiras realmente se importava conosco. Elas não pareciam enfermeiras de verdade, pareciam mais guardas de prisão. Uma delas parecia ter vivido na rua, enquanto outra respirava como se tivesse fumado um maço de cigarros por dia a vida toda. Na verdade, todas, se quero dizer todas, eram fumantes inveteradas. Sempre que tinham uma pausa, iam fumar bem na porta do hospital, expondo outras crianças, que estavam lidando com abstinência de nicotina, a uma nuvem de fumaça. Durante as 6 semanas em que estive na ala psiquiátrica, vi um psiquiatra apenas 2 vezes, uma para uma avaliação geral e outra para um teste de QI. Quem já lidou com questões de saúde mental provavelmente conhece aquelas frases inúteis que te dizem, como ou supere isso ou o deixe pra lá. Certa vez, uma paciente com aracnofobia saiu correndo do quarto gritando porque uma aranha tinha caído bem no rosto dela. Hoje, fui diagnosticada com depressão bipolar e transtorno do pânico, e meu psiquiatra atual sugeriu que eu possa estar lidando com transtorno de personalidade borderline. A lição que fica é clara: pesquise muito bem antes de entrar em um hospital. Espero nunca mais ver aquelas enfermeiras, guardas ou médicos novamente. Talvez minha história não tenha a ver com fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas acredite, do que vivi ali foi mais assustador do que qualquer encontro com algo de outro mundo. Às vezes, os vivos podem ser mais impiedosos e aterrorizantes do que qualquer ser sobrenatural escondido nas sombras. Isso aconteceu em 2011, na época em que eu trabalhava como operário de construção. Nossa equipe estava no meio da reforma de um hospital antigo que havia sido fechado há um bom tempo. Esse lugar foi construído na década de 1950 e, pelo que nos contaram, fechou suas portas no final dos anos 1990 devido a problemas financeiros e porque as instalações estavam completamente obsoletas. Nossa tarefa era transformar esse prédio deteriorado em um moderno consultório médico de alto padrão. No começo, tudo parecia normal, mas quando chegamos, o ambiente ficou estranho bem rápido. A primeira vez que entrei no hospital, tive a impressão de que as pessoas tinham saído correndo de lá. Havia camas descartadas nas salas, máquinas médicas espalhadas pelo chão e até prontuários de pacientes ainda nas pastas empoeiradas sobre as mesas. Era como entrar em uma cápsula do tempo, só que maltratada pela negligência e pelas condições climáticas. O ar estava denso de poeira e o cheiro de mofo e decadência era inconfundível.
Nas primeiras semanas, tudo estava relativamente calmo. A equipe estava ocupada derrubando paredes, removendo velhas instalações e preparando o lugar para a reforma. Mas então, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Uma noite, pediram para eu ficar até mais tarde para supervisionar a descarga de alguns equipamentos novos. Já passava das 19 horas e todo mundo tinha ido embora, então eu fiquei sozinho naquele enorme e sombrio edifício, com apenas uma lanterna e um rádio portátil como companhia. A energia estava cortada por causa das obras, então eu dependia de um pequeno gerador que mantinha as luzes de trabalho acesas enquanto eu andava pelos longos corredores escuros do velho hospital. Enquanto caminhava, comecei a ouvir passos atrás de mim. A princípio, achei que fosse só um eco dos meus próprios movimentos, mas quando parei, os passos continuaram por mais alguns segundos. Então, virei rapidamente e apontei minha lanterna para o corredor, mas não havia nada, só escuridão e o zumbido suave do gerador elétrico. Tentei ignorar e continuar com o meu trabalho, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Eu tentei me convencer de que era só minha imaginação, afinal, não é raro ouvir barulhos estranhos nesses lugares antigos. Alguns minutos depois, entrei em um dos quartos antigos de pacientes para verificar se o piso estava seguro e, de repente, ouvi uma voz suave. A princípio, achei que fosse mais uma ilusão, mas depois ouvi novamente, clara dessa vez, era a voz de uma mulher. Congelei, paralisado no mesmo lugar. Não sabia se deveria responder ou se seria melhor sair correndo de lá. Enquanto o eco da voz martelava na minha mente, me deixando mais e mais desconfortável, me aproximei lentamente, espiando pela porta. Meu coração estava disparado. "Olá", falei, com a voz trêmula. Não houve resposta, só o silêncio do hospital. Decidi que talvez fosse melhor ficar na recepção, mas já era tarde para arrependimentos. Voltei ao trabalho, mas não conseguia tirar aquela voz da minha cabeça. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquele lugar, algo que eu não conseguia ver, mas estava definitivamente ali. Alguns minutos se passaram e a tensão aumentou. 3 vezes eu ouvi aquela voz. A primeira vez parecia vir de um dos quartos ao lado, a segunda parecia estar bem atrás de mim e, a terceira, quase como um sussurro no meu ouvido. Na última vez, senti um arrepio percorrer minha espinha e sabia que não tinha escolha. Eu tinha que procurar a origem daquela voz. Com a lanterna na mão e o coração na boca, comecei a andar em direção ao lugar onde sentia que estava sendo chamado. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar estivesse ficando mais denso ao meu redor. Conforme eu avançava, as lembranças das histórias sobre o hospital começaram a invadir minha mente. Eu tinha ouvido rumores sobre pacientes que haviam falecido lá e que muitos diziam que suas almas ainda estavam por ali, em luto. Seria aquela voz um eco do passado? Lembrei-me de que já tinha ouvido histórias de pessoas dizendo ter ouvido barulhos e até visto pessoas vagando pelo prédio, mas nunca levei a sério, afinal, lugares abandonados como aqueles são um imã para viciados e moradores de rua. Então, poderia ser qualquer pessoa de carne e osso, não fantasmas. Quando finalmente cheguei na porta de onde parecia vir o sussurro, respirei fundo e estava prestes a abrir a porta quando, de repente, a lanterna piscou e apagou. A escuridão me envolveu e, naquele momento, a voz ficou mais clara e "ajude-me". Aquele pedido simples congelou meu sangue. Sem pensar, abri a porta, achando que talvez uma mulher estivesse em apuros ali, por algum motivo. Mas, ao abrir, me deparei com um quarto vazio, com apenas uma cadeira antiga no centro. Não havia ninguém lá. Foi então que soube que algo muito mais sombrio e perturbador se escondia por trás das paredes daquele hospital. Eu precisava de respostas, e agora não era mais só um trabalho. Era algo maior, algo que me forçaria a encarar o desconhecido. Enquanto tentava processar o que tinha acontecido, a voz sussurrou meu nome. Nesse momento, meu coração parecia uma cavalgada desgovernada no meu peito. Olhei ao redor da sala, iluminando todos os cantos com a lanterna, como se isso me ajudasse a encontrar alguém ou alguma coisa. Mas, claro, não havia ninguém. A voz veio novamente, desta vez muito mais intensa e clara, como se estivesse bem ao meu lado. "Ajude-me", disse.
Aquilo foi o suficiente para o instinto de sobrevivência tomar conta de mim. Saí correndo do quarto como se estivesse fugindo de um incêndio, sem me importar com o que deixava para trás. Corri pelos corredores, desviando das salas que ainda não tínhamos reformado, até chegar à entrada principal. Durante esse percurso, senti os passos me seguindo, quase nos meus calcanhares, mas nunca olhei para trás. Quando finalmente cheguei ao lobby, estava ofegante e suando, embora fosse inverno. Me tranquei na porta, com medo, esperando que o caminhão de entrega chegasse com os equipamentos. Não contei ao motorista o que havia acontecido, pois não queria que ele pensasse que eu estava louco ou com algum problema mental. No dia seguinte, decidi compartilhar o estranho encontro com um dos colegas, um cara chamado Emis. Quando lhe contei o que tinha vivido, ele apenas levantou uma sobrancelha e, finalmente, disse: Você não é o primeiro a ouvir coisas estranhas aqui. Já teve mais de um que teve experiências parecidas. Eu congelei. Aparentemente, vários colegas nossos haviam ouvido vozes e visto sombras misteriosas deslizando pelo prédio. O mais perturbador foi o que ele mencionou sobre o antigo necrotério. Alguns até afirmaram ter visto figuras com roupas de hospital andando pelos corredores à noite. Isso me deu um arrepio, mas o pior estava por vir. Alguns dias depois, eu estava trabalhando até mais tarde novamente, mas dessa vez não estava sozinho. Havia outro colega da equipe, o Félix, comigo. Estávamos tentando terminar um trabalho em um dos quartos de pacientes, quando de repente ouvimos um barulho incrível vindo do corredor. Era um som abafado, como se algo pesado tivesse caído no chão. Félix e eu nos olhamos, intrigados e um pouco nervosos, e pegamos nossas lanternas. Achamos que talvez algum equipamento tivesse caído, então fomos em direção ao som. Quando chegamos lá, ficamos boquiabertos, uma prateleira de metal inteira tinha sido derrubada. O estranho era que essa prateleira, que havíamos fixado bem na parede alguns dias antes, não cairia assim tão facilmente, sem uma boa força. Era impossível. Olhamos ao redor, mas não havia sinal de ninguém ali e todas as portas estavam trancadas por dentro. Não pude evitar que o encontro que tive alguns dias antes voltasse à minha mente, mas não falei nada. Não queria deixar Félix nervoso. Pelo contrário, tentei aliviar a tensão, dizendo que talvez não tivéssemos fixado a prateleira corretamente, e ele concordou. Mas eu sabia que ele ainda estava nervoso. Félix e eu limpamos a bagunça rapidamente e saímos de lá o mais rápido possível. Naquela noite, eu me recusei a trabalhar sozinho naquele hospital deprimente. Avisei ao meu chefe que, se precisasse de alguém para supervisionar, teria que me arranjar um parceiro. Felizmente, ele conseguiu alguém para me acompanhar nas turnos seguintes. O trabalho foi concluído algumas semanas depois. Quase toda noite, algo acontecia, barulhos, coisas caindo, passos, e eu juro que até vi uma sombra vagando por lá. Uma das últimas noites em que fiquei supervisionando o trabalho, porém, depois que o trabalho foi finalizado, admito que nunca mais pisei naquele lugar e não pretendo voltar. Hoje, o hospital está funcionando e é um dos mais modernos e bem equipados da cidade, mas ainda rezo para Deus que nunca me veja em uma situação onde tenha que ser tratado lá, porque realmente não sei o que faria. Nunca imaginei que me encontraria em uma situação como essa, mas aqui estou eu, contando essa experiência de arrepiar. Vamos começar do começo. Era uma sexta-feira qualquer, e eu estava na cafeteria do bairro com alguns amigos, aproveitando um chocolate quente e um croissant delicioso. No meio da conversa, de repente, senti uma dor aguda no meu abdômen inferior. A princípio, achei que fosse apenas uma indigestão passageira, mas aquela dorzinha se transformou em uma monstruosidade bem mais intensa. Nem 5 minutos se passaram e eu já estava curvado sobre a mesa, tentando não fazer um escândalo, mas a dor estava me destruindo, como se quisesse me nocautear. Meus amigos me olharam preocupados, e um deles, o Carlos, me perguntou se eu estava bem. Eu não consegui nem falar, só consegui balançar a cabeça enquanto a dor me tomava. Desesperado, pensei que precisava de ajuda, então me levantei da mesa, tonto, como se estivesse em um filme de terror. Mal consegui caminhar até a saída antes de desabar no chão.
Lembro que a última imagem que vi antes de perder a consciência foi o rosto assustado do Carlos, gritando e pedindo ajuda. Quando acordei, estava na enfermaria do hospital, com luzes fortes acima de mim e um cheiro estranho de desinfetante enchendo meus pulmões. Eu me sentia grogue, como se tivesse ficado revirando numa lavanderia. Uma enfermeira estava ao meu lado, explicando que eu tinha tido uma crise de apendicite e que precisaria de uma operação imediata. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha, a ideia de estar numa sala de cirurgia me assustava. Eu já tinha visto muitos filmes de terror para não me sentir desconfortável com aquilo. Então, depois de algumas horas, onde me deram alguns medicamentos, a dor diminuiu um pouco. Eu já me sentia um pouco mais alerta enquanto era levado para a sala de cirurgia. E, embora tentasse me acalmar respirando fundo, não conseguia parar de pensar nas histórias de pessoas que nunca mais acordaram depois de uma operação. A enfermeira percebeu minha ansiedade e me disse para não me preocupar, que tudo ia dar certo, mas é claro que isso nunca me tranquilizou completamente. Lembro que colocaram a máscara de anestesia em mim, e ao invés de relaxar, comecei a pensar nas coisas que estava deixando para trás. É só uma operação de apendicite, eu tentei me lembrar, nada para me alarmar. Mas, justo quando estava prestes a desmaiar devido à anestesia, algo estranho aconteceu. Uma sensação gelada percorreu meu corpo, como se uma presença estivesse além de mim. Eu me senti mais pesado, como se o ar tivesse se tornado espesso e difícil de atravessar. Quando abri os olhos, não estava mais na sala de cirurgia. Meus sentidos estavam alerta, mas aquele lugar era desconhecido. Estava escuro e assustador, e havia um silêncio ensurdecedor que envolvia tudo ao meu redor. Ao invés de estar numa cama de hospital, eu estava em um corredor estreito com paredes cinzas e mortas, e uma espécie de névoa flutuava ao meu redor, impedindo-me de ver mais do que alguns passos à frente. Eu estava franzindo a testa, me perguntando em que pesadelo eu tinha me metido. Comecei a andar devagar, com as mãos apoiadas nas paredes para me manter em pé, e de repente ouvi um som atrás de mim, como um murmúrio fraco que parecia chamar o meu nome. Já vi. A voz soava familiar, mas quando me virei, não havia ninguém lá. Só a névoa envolvente e aquele silêncio arrepiante que preenchia tudo. Um calafrio percorreu meu corpo, e a ansiedade tomou conta de mim novamente. Decidi continuar, achando que talvez encontrasse uma saída ou alguém que pudesse me ajudar. Mas, quanto mais eu caminhava, mais me sentia preso. As paredes começaram a se fechar, e o ar ficou ainda mais denso e opressor. Cada vez que eu virava a esquina, sentia uma presença sombria atrás de mim, como se algo estivesse me espreitando, talvez bestas ou espíritos enlouquecidos. Nesse momento, pensei na anestesia e na possibilidade de minha mente estar pregando peças em mim, mas eu estava confuso e sobrecarregado. Nada estava claro para mim naquele momento. Finalmente, cheguei a uma porta meio aberta no final do corredor. Era diferente, parecia ser de madeira antiga, com algumas gravações que eu não entendia e que nunca tinha visto antes. Sem pensar, empurrei a porta e o que vi do outro lado fez meu coração parar. Era uma sala de cirurgia. Na mesa, havia um corpo coberto por um lençol azul. Eu não conseguia ver claramente, mas a sensação de que aquele corpo era o meu me deixava louco. Quando me aproximei, ouvi novamente um murmúrio de risadas e sons distantes. Eram as vozes familiares dos meus amigos, como se estivessem me chamando ao fundo. Eu podia sentir que estava preso entre dois mundos e tudo o que eu queria era sair de lá. Mas, justo quando estava prestes a entrar, a porta se fechou atrás de mim. Me virei e vi um grupo de figuras brancas se aproximando, vestindo jalecos de médico. Eles não podiam ser os médicos que eu conhecia, algo estava definitivamente errado. Nesse momento, gritei muito alto, e aquele grito ecoou pelo corredor como um eco interminável. De repente, tudo começou a desaparecer. As risadas começaram a morrer, e a névoa começou a dissipar, enquanto o eco daquele grito continuava a ressoar no espaço. O desaparecimento daquele lugar opressor foi um verdadeiro alívio e, conforme a névoa sumia, a paz voltou para mim. De repente, comecei a ouvir o som de um monitor cardíaco ao longe. Era forte e constante, um bip que se repetia de forma rítmica.
Quando recobrei os sentidos, estava em um quarto de hospital, mas dessa vez tudo estava diferente. Não havia mais névoa nem silêncio angustiante, e uma enfermeira estava na minha frente, olhando para mim com preocupação. Eu estava seguro, mas a experiência me deixou com um nó na garganta. Afinal, a operação correu bem, e, embora tenha sobrevivido, a visão daquele outro mundo permanece gravada na minha mente até hoje. Sempre me pergunto se alguma parte de mim ainda está presa naquelas sombras, enquanto o resto de mim segue em frente. Às vezes, nos meus sonhos, volto àquele corredor escuro e a ansiedade nunca desaparece completamente. Aquela experiência se tornou uma parte estranha da minha história e foi tão vívida que a lembro como qualquer outro evento terreno da minha vida. Era um dia comum no turno da noite no hospital. O frio da noite começava a entrar pelas janelas, mas o calor emanado da agitação da unidade de terapia intensiva tornava o ambiente um pouco mais suportável. Como enfermeira da UTI, já estava acostumada com a rotina, os monitores apitando, as luzes piscando e o cheiro de álcool e desinfetante no ar, algo com o qual eu já estava tão familiarizada que fazia parte do meu dia a dia. Meu nome é Elvira e eu nunca imaginei que um dia teria que contar uma história como essa, mas a vida é muito imprevisível. Embora tudo naquela noite parecesse tão normal quanto de costume, havia algo diferente no ar. Não percebi a princípio, mas logo ficou bem evidente. Comecei o meu turno como sempre, verificando o estado dos pacientes. Tudo parecia em ordem, e as horas passaram rapidamente, interrompidas apenas pelo som de algum grito distante ou o eco de passos apressados pelos corredores. Mas quem poderia imaginar que eu seria confrontada com o inexplicável pela primeira vez naquela noite? Por volta da meia-noite, entrei no quarto da Emma, uma menina de 8 anos que estava lutando contra uma doença bacteriana complicada há meses. O quarto dela estava decorado pela mãe com desenhos coloridos, algo que trazia um pouco de alegria no meio do terror da medicina intensiva. Mas naquela noite, o quarto estava mais frio e silencioso do que o normal, e meu coração apertou um pouco mais ao perceber que o monitor que controlava sua respiração estava emitindo um som estranho. Não podemos deixar isso acontecer, murmurei entre dentes enquanto ajustava as configurações do monitor. Fiquei aliviada por ter alguns colegas próximos. Vi-os de relance, eram veteranos, então já sabiam o que estava acontecendo. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas uma sensação estranha percorreu meu corpo, como se alguém próximo estivesse me observando. Troquei olhares rápidos com minha colega, mas nada parecia fora do lugar. Depois de um tempo, decidi sair um pouco para pegar um ar. Caminhei pelos corredores desérticos do hospital até que uma colega, nova na área e na profissão, me chamou para ajudar a tirar um acesso intravenoso de um paciente com quem ela estava tendo dificuldades. Ajudou sem hesitar, e quando terminei, voltei pelo corredor para retornar ao quarto da Emma. Foi quando, de repente, vi uma sombra no canto, pela visão periférica. Girei a cabeça rapidamente, mas não havia nada ali. Elvira, você está vendo coisas? A falta de sono está te afetando, pensei comigo mesma. Mas a sensação de que alguém estava ali não desapareceu. Continuei caminhando pelo corredor, e as luzes começaram a piscar. De repente, senti um movimento, um toque. Podia ser o vento, mas o leve contato fez minha pele arrepiar. Me virei rapidamente e lá estava ela, parada no canto, uma garotinha com um vestido branco e um pouco desarrumada. Seus olhos eram grandes e escuros, e ela me olhava com uma suavidade que imediatamente me desconcertou. Onde está a Emma? A garotinha perguntou com uma voz tão suave que parecia um sussurro. Eu não sei do que você está falando, garotinha. A Emma está no quarto dela, ali na frente, respondi, me sentindo estúpida, como se precisasse explicar para ela onde estava a amiga dela. Olhei para os lados procurando meus colegas, mas estavam ocupados. Então, olhei de volta para a menina, que agora havia dado um passo à frente, com o rosto iluminado parcialmente pela luz fraca do corredor. A Emma se foi, disse ela novamente, com a mesma voz suave, esboçando um pequeno sorriso que, embora fofo, tinha algo de perturbador. Sua afirmação fez alguns alarmes internos tocarem dentro de mim, mas permaneci em silêncio. E então ela continuou.
Está bom agora. O ar ficou um pouco parado após suas palavras. Tentei me manter calma e disse: Biscuta, quer que eu te ajude a encontrar a Emma? Usei aquele tom que se emprega quando se tenta acalmar uma criança, mas a menina apenas riu. Naquele momento, comecei a ouvir o monitor da Emma apitar de forma aguda. A porta do quarto dela estava bem ali, então pude ouvir claramente e corri até lá. Quando cheguei, um flash de luz vermelha envolveu o quarto e, naquele momento, meu coração caiu no chão. Não! Gritei, imediatamente virando-me para a cama da Emma, e uma tristeza infinita me invadiu. Corri até ela tentando reanimá-la, mas era tarde demais. Emma se foi. Seu corpo frágil estava imóvel, sem sinais vitais. O caos se instaurou ao meu redor enquanto eu chamava pelos médicos, e em dado momento, olhei para a porta. Lá estava a garotinha, sorrindo. Fiquei alguns segundos olhando para ela e, quando tentei perguntar como ela sabia, ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei paralisada, em choque. Os médicos e alguns outros enfermeiros entraram na sala tentando reanimar a Emma, mas eu estava completamente paralisada, meus olhos fixos na porta, sem acreditar no que acabará de acontecer. Tudo o que eu havia testemunhado me deixou atonita e, de repente, tristeza e horror tomaram conta de mim. Minha cabeça estava cheia de perguntas e minha mente lutava para processar o que havia vivido. Emma foi declarada morta a 1h51 da manhã. Depois disso, a noite seguiu em um silêncio estranho, e embora o trabalho continuasse, não consegui tirar da minha cabeça a imagem daquela garotinha que me anunciou a morte de Emma. Nunca soube quem aquela menina era ou por que ela me escolheu naquela noite, mas essa experiência ficou comigo para sempre, e não consigo evitar pensar nela frequentemente. Quem ela era e qual era a sua relação com Emma? São perguntas que talvez nunca tenham resposta, mas que vão continuar girando na minha cabeça.